que é o meu parceiro aqui de todos os dias. E eu já quero, Felipe, que você faça a sua pergunta para o deputado André Janones. Bom dia, deputado. Deputado, você havia comentado, né, numa publicação sua, né, que se não mudasse a comunicação do governo federal, o Flávio Bolsonaro iria ultrapassar o Lula em setembro, né, e mais do que isso, teria grandes condições de ganhar do Lula nas eleições de 2026. Aí eu vejo você fazendo esse tipo de afirmação, né, contra o Flávio Bolsonaro, falando que ele forjou a questão das urnas, voltando ao assunto da facada do Bolsonaro. Isso é um presságio? Como é que você vê a comunicação deve ser nessa campanha? E você acha que o caminho para o PT e para o Lula ganhar o processo de reeleição é ser mais contundente ou mais, colocar mais coisas no ventilador do que a campanha está fazendo até agora? Felipe, te agradeço pela pergunta. Eu vou fazer de forma extremamente respeitosa, só uma correção aqui. Quando você menciona que eu citei que o problema da comunicação do governo, e é natural, realmente, como eu deixei ali de uma maneira vaga, muitas pessoas compreenderam, alguns que eu estava falando da comunicação do governo, outros que eu estava falando da comunicação da campanha. É uma bobagem, mas que muda o sentido do que eu quero dizer. E aí eu quero dizer para você, a correção eu não estava dizendo da comunicação do governo ou da comunicação da campanha. O meu recado ali era para militância. Quem dera o problema da esquerda fosse um problema de comunicação do governo. Seria muito fácil de resolver. Quem dera fosse um problema de comunicação do presidente. Também seria muito fácil de resolver, ou da campanha. E aqui, não estou voltando atrás do que eu disse, é porque de fato eu considero a comunicação do governo uma comunicação muito boa, que está sendo feita da maneira adequada, dentro das limitações que as instituições têm. As instituições não podem se comunicar da maneira livre que nós aqui nas redes sociais podemos. E aí esse livro aqui, eu quero abrir um parênteses que me espanta o Flávio mencionar na justiça, porque eles prezam tanto pela liberdade de expressão que você não pode ser punido pelo que você diz, né? E quando é contra eles, aí o discurso deles vai por água abaixo. Mas voltando à resposta, então, o nosso problema de comunicação, ele é um problema de comunicação de campo. Ele está lá na ponta, lá no vereador do interior, passando pelos blogueiros de esquerda, passando pela classe artística que bradava que estamos sendo taxados de bandido, estão criminalizando a cultura, Bolsonaro está criminalizando a cultura, Lula ganhou a eleição, eles voltaram lá para o trabalho deles e esqueceram a política. Do lado de lá, ninguém desce do palanque. Eles fazem campanha os 4 anos. E eles que eu estou dizendo é o vereador do interior, é o blogueiro, é o artista, é o cara que apresenta o programa lá na rede social, é a militância como um todo. Isso a gente não vê no campo da esquerda. A esquerda, que eu chamo de esquerda cirandeira, a esquerda que se auto-intitula limpinha, né, a dona da ética, que é melhor que todo mundo, essa direita está afundando o campo progressista no país. Essa direita está rasgando tudo que o Lula fez nos últimos 50 anos no país e está colocando em risco. Porque essa esquerda, ela não suja as mãos, ela considera sujar as mãos, falar a linguagem do povo, seguir a lógica do algoritmo das redes sociais. É uma esquerda elitista, preconceituosa, que tem nojo de tudo que é povo, de tudo que é popular, tem nojo de uma comunicação simples. Eu te digo que, na minha vida, eu sofro e sofri muito preconceito da extrema-direita, pelas coisas que eu penso e que eu defendo, por eu ter princípios contrários ao deles. Mas quando vem da esquerda é diferente, é o elitismo, baseado na sua origem, na maneira que você fala. O nosso campo, ele torce o nariz para tudo que é simples, para tudo que é povo. A gente fala muito, Felipe, sobre o trabalhador. A gente só esquece de falar com o trabalhador. É aquela coisa assim, aqui tem uma empregada doméstica do meu lado, vamos dar um exemplo. Não, fica aí quietinha, que nós aqui, os intelectuais, os bonzões, nós somos inteligentes, a gente discute universidade, um doutorado, a gente entende economia, então nós vamos decidir entre nós o que é melhor para a senhora. A senhora fica aí, que a senhora não tem condições de entender, a senhora não tem estudo, eu vou dar estudo para a senhora, vou criar a universidade, mas conversar com a senhora não, porque a senhora não tem condições de contribuir com o debate. É assim que essa esquerda elitista, preconceituosa, age. Ainda bem que não é a maioria, isso é uma minoria. Nós estamos falando aqui, sei lá,
precisar de 5% do que é o campo progressista. A esquerda de verdade, que é o trabalhador, aquele que tem que colocar comida na mesa todos os dias, é essa esquerda que elegeu o presidente Lula em 2022 e é essa esquerda que vai reeleger ele esse ano. E quero te dizer, para finalizar, fechando com a sua pergunta, vou fazer o que preciso for para o presidente Lula vencer as eleições. Quem quiser me seguir, que siga. Quem não quiser, fica aí postando. Que foto eu devo usar nas urnas? O emoji que temos, o emoji que queremos. Olha que fofinho a minha postagenzinha. Eu não vou postar nada fofinho, não, porque eu tenho noção que nós estamos em uma guerra. E até vou dizer o seguinte, não vai ter eleição dia 4 de outubro. Como assim não vai ter eleição? Não vai ter eleição. Vai ter um plebiscito onde a gente vai decidir se a gente entra em um regime ditatorial no nosso país ou se a gente continua com a democracia. Para não entrar em uma ditadura, não vale quase tudo, como eu dizia no passado. Vale tudo. Quero finalizar dizendo o seguinte, sim, eu serei nessa eleição ainda mais letal do que eu fui na última nas redes sociais e pagarei o preço que preciso for por isso. Deputado, se houver essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral de que o senhor vai ter que dar um espaço na sua rede social para o Flávio se manifestar na sua rede social e o senhor voltar atrás no que disse, como é que vai ser a sua resposta a uma decisão caso ela aconteça? Não é só uma decisão pedindo para eu voltar atrás ou para eu dizendo que menti. Qualquer decisão emanada por qualquer tribunal, por qualquer juiz, desde um juiz lá do interior de uma cidade de 2.000 habitantes até um ministro do STF, ela será cumprida, ponto final. Eu vou discordar dentro das instâncias, eu vou recorrer até o último segundo. Enquanto tiver uma única chance de recurso, eu vou brigar, eu vou pelejar, mas no fim eu vou simplesmente obedecer, porque quem é democrata faz isso. Por isso que quando eu digo que eu estou disposto a tudo nessa eleição para trazer o 4º mandato para o presidente Lula e impedir a vitória do Flávio, a pessoa, mas tudo o que até tudo, é qualquer coisa. Nós vamos vencer essa eleição de qualquer maneira. E aí, isso implica consequências. Eu poderei ser responsabilizado se eu cometer algum ato ilegal, por exemplo. Eu estou ciente disso, eu sei do risco, eu estou ciente. E eu vou cumprir qualquer decisão que vier. Se vier uma decisão mandando eu tirar um conteúdo do ar, ele será tirado do ar. Mandando eu me retratar, eu me retratarei. Cassando o meu mandato, o mandato será cassado. Que é isso que um democrata faz. Ele obedece à justiça. Ele obedece o poder judiciário. Ele não tenta deslegitimar nem o TSE, nem o judiciário. Agora, no campo político, eu farei o que eu quiser fazer, arcando com as consequências o que eu quiser fazer. Você acredita que essa filiação do Flávio, essa filiação temporária do Flávio à omissão, isso poderia prejudicar ou prejudicou o presidente Lula de alguma forma para que o senhor pudesse se manifestar sobre isso? Olha, na verdade, Neila, é menos sobre o ato em si, né, que na minha opinião ali foi um tiro que saiu no pé. Né? Eles são, além de mal intencionados, mau caráter, de bandidos, eles são burros. A nossa sorte é isso. Eles são muito burros. Né? Até porque uma pessoa para acreditar que vacina mata, que a terra é quadrada. Nós temos 19 milhões de brasileiros que acreditam que o Lula tem um sósia. Acho que nós temos 12 milhões que acreditam que a terra é quadrada. Esse pessoal é burro, eles não têm QI, não têm capacidade cognitiva nenhuma. Então, eles deram um tiro no pé, são atrapalhados, né? Igual a facada lá, que deixou um monte de marca, enfim, o golpe do Bolsonaro, eles são muito burros, então eles são incompetentes, são burros. Então acho que deu errado, mas é menos sobre esse ato em si e mais sobre dar o tom da campanha. A campanha vai ser tiro, porrada e bomba. Claro que isso aqui eu tô falando em linguagem figurada. Aí vem um monte de idiota falar, matar ou morrer, ele vai matar alguém. Pelo amor de Deus, todo mundo entende o que significa a expressão matar ou morrer. Um jogador que entra em campo fala, hoje eu vou matar ou morrer, mas eu venço esse jogo. Ele tá dizendo que ele vai se expor, que ele vai fazer o que necessário for. Então, explicando isso, que é uma linguagem figurada, essa eleição vai ser tiro, porrada e bomba. É uma eleição para matar ou morrer. Não é uma eleição para ficar brincando, para ficar fazendo postzinho bonitinho, não. É uma eleição do tudo ou nada. Como eu disse, que a gente vai escolher se a gente vai para uma ditadura ou se a gente continua no regime democrático. Então, é mais sobre isso, sobre dar o tom da campanha, que eu espero contribuir para que eles entendam a gravidade, né, que
do momento que a gente passa no nosso país e a necessidade de fazer uma campanha de enfrentamento. Eu não vou aqui discutir se Lulinha fez ou não fez o quê, se Marcola fez ou não fez o quê, não. Não vou discutir por dois motivos. Primeiro, porque eles não são candidatos a nada. Né? Quem enviou um áudio pedindo 60 milhões para um bandido que está preso foi o Flávio. Não foi a mulher do Flávio, não foi a filha do Flávio, não foi o irmão do Flávio, foi o Flávio, o candidato. O Lula, até que me conste, não enviou áudio para ninguém, não pegou dinheiro de ninguém. Não sei que me provem o contrário. E aí que provem também, né? Não pode fazer igual a Lava Jato, não. Provar só no período eleitoral e depois da prova ela cai e ela não era prova de fato. Então, até aqui o que a gente tem. Então, eu não vou entrar no mérito por isso. O segundo motivo, eu não vou entrar no mérito porque a lógica das redes sociais, aqui não importa se eu concordo ou não, é o que é, ela não funciona você desmentindo nada, ela funciona você atacando o outro lado. Então eu não vou defender o Lulinha, eu vou mostrar quem é o Flávio. Essa vai ser a tônica que eu, né, dentro das minhas limitações, do tamanho que tem um deputado federal, eu sou só um deputado federal, mas dentro daquilo que o meu tamanho me possibilita, esse é o trabalho que eu vou fazer através das minhas redes sociais, e eu conto com essa militância aguerrida, essa esquerda de verdade, a raiz, não a caviar nem a cirandeira, para poder estar conosco, atendendo o nosso chamado e tentando fazer a diferença na eleição do presidente Lula. Felipe,